que eu, como a maioria dos brasileiros, sente é que poderia ter sido feito muito mais. Essa coisa, o Lula vai fazer o mesmo do que fez. Poxa, primeiro, se fizesse o mesmo do que fez, já seria de longe a melhor opção eleitoral que nós temos esse ano. Mas a gente poderia ter De longe. muito mais, não? Lógico. E eu defendo e o Lula defende. Você viu o discurso do Lula lá na Vila Euclides, no dia que ele lançou a candidatura dele? De parte desse discurso, sim. O Lula falou de terras raras, do jeito que nós estamos falando aqui. O Lula falou de soberania digital, IA, do jeito que nós estamos falando aqui. O Lula tem falado de aprofundar a política de cuidados para pessoas idosas e para a proteção às mulheres no Brasil, que é um tema que o mundo está debatendo. O Lula tem começado a colocar no discurso dele um tema essencial da nova classe trabalhadora, que eu estou no governo como um dos responsáveis para tratar, que é o trabalhador uberizado, é o motorista de Uber, é o entregador de iFood, que a gente está construindo política para esses caras, pela primeira vez tirando eles da invisibilidade. Então, não é justo você falar que é mais do mesmo. Agora, mesmo se fosse, porque eu acho que tem muita gente, às vezes a informação não chega, cara. E é importante a gente falar. Talvez pra mim, pra vocês dois que estão aqui, o que eu vou falar agora e o que eu vou mostrar agora, seja feijão com arroz, seja algo que vocês já sabem, tá, Bolo? Você tá falando de novo isso, mas talvez pra quem esteja assistindo, qual que é a minha câmera? É aquela ou é aquela? As duas. Então, pra quem tá assistindo a gente, talvez muitos não saibam. Eu vou pegar alguns dados. Porque senão a gente fala, porra, o que o Lula vai fazer de diferente? Parece que tá ruim. E eu, como a maioria dos brasileiros sente, é que poderia ter sido feito muito mais. Fala de 20 anos, e aí de novo, volta na China. A China teve aqui há 20 anos atrás e ela não era a potência que ela é hoje. Eu acho que você tem que olhar no copo o meio cheio e o meio vazio. Você tá falando do meio vazio. Eu quero falar um pouquinho aqui por um minuto do meio cheio. Do meio cheio, certo? Qual é a realidade, cara? Assim, o que os governos do Lula fizeram nesse país, e que tem 2, 3 gerações, geração das minhas filhas, e até uma geração mais velha do que elas, desconhece porque não viveu o período anterior, o que o governo Lula fez no Brasil foram mudanças extraordinárias. Meu caro, eu estudei na USP filosofia, eu entrei em 2000. Tinha 80 alunos na minha sala, só um era negro. Essa era a cara da universidade pública brasileira há 25 anos. Hoje, depois da revolução que o Lula fez no ensino superior desse país, com o Reúne, com a lei de cotas, com cota para quem vem, para negros e negras e para quem vem da escola pública, com o Enem, com o ProUni e o FIES no caso das privadas, hoje nós temos metade dos alunos das universidades públicas vindos de escola pública e uma parte expressiva deles negros e negras. Com os governos do Lula, nós fizemos com que 40 milhões de brasileiros, que 40 milhões, não é 40 mil, 40 mil é o estádio do Corinthians lotado. 40 milhões são 1.000 estádios do Corinthians lotados. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza. Não tô dizendo que resolveu. Assim, mas então, não resolveu pra mim. Pois é, mas eu deixei você falar do copo meio vazio. Deixa eu falar um pouquinho pra quem tá nos assistindo do copo meio cheio. Claro. Então é isso aqui, ó. A gente tinha, em 2022, não faz nem 4 anos, quando o Lula assumiu, 31 milhões de brasileiros na pobreza. Com esse critério que você falou. Hoje nós temos 23 milhões. Tirou 8 milhões da pobreza. O outro lado, para pegar o preconceito da Bolsa Família. Nós tivemos, nos 3 anos de governo Lula, porque não está contado 26 aqui, porque os dados de 26 não estão prontos, porque o ano não terminou. 2.893.000 pessoas que saíram do Bolsa Família. Porque melhoraram de renda e conseguiram um emprego. Pegar mais algum. Ciência e tecnologia, que eu mencionei para vocês, esse dado eu já mencionei. 35 bilhões em ciência e tecnologia nos 3 anos Lula, contra aqui 7, 9, 12, 15 e pouquinho bilhões no governo Bolsonaro em 4 anos. Isso se reflete em 30 mil mais bolsas CAPES, 18 mil mais bolsas do CNPq, né? Vou falar, tem pé de meia, 3 vezes mais famílias recebendo botijão de gás, é por isso, assim que a gente sai do mapa da fome. É com PA, é com gás do povo. Eu acho que o debate ele precisa ser feito a partir de base real, não só de narrativa, certo? Porque senão a gente fica... às vezes eu olho assim, o Flávio Bolsonaro, a turma dele falando na televisão,
ou na internet, e é de uma disfarçatez, que você fala, puta, é muito cinismo, cara. É muito cinismo. Então, eu acho que é importante as pessoas terem os dados. Não sei, isso vai formar a opinião da pessoa, isso vai fazer ela decidir votar em A e B, ter qual visão, mas é importante as pessoas terem os dados, porque senão daqui a pouco a gente tá falando, porque o Lula não fez nada mesmo, porque esse governo foi uma bosta. Opa, pera. A hora que você olha as conversas da Roberta Luxinger com o filho do Lula, né, que ela falou assim, esse ano eu quero ganhar mais de 100 milhões. Esse ano eu quero ganhar mais de 100 milhões. Você olha isso daí, cara, parece esmola, perto do que o povo tá ganhando, entendeu? Perto do que esses lobistas que estão próximos do governo tá ganhando. Perto da farra do dinheiro, isso aí parece esmola. Ô Rodrigão, eu acho muito engraçado que farra do dinheiro. Porque senão, cara, você começa a ficar reproduzindo chavão aqui que não responde à realidade. Me conta. Certo? Te conto. Cara, só existe corrupção quando você investiga a corrupção. Você pode ser o cara mais sujo do mundo. Se ninguém te investiga, meu amigo, você vai andar na rua de cabeça erguida dizendo eu sou honesto pra caralho. O Bolsonaro no governo dele, e aí você fala, Boris de novo falando do Bolsonaro, porque política se faz com comparação. Tá. Política, você escolhe entre um e outro. Né? Política, eleição é múltipla escolha. Então, você tem que comparar sempre. O Bolsonaro, no governo dele, mandou demitir o ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, diga-se de passagem, mandou demitir o chefe da PF, para botar o Ramagem, mandou demitir o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque estava investigando o filho dele. E assim fez com todas as investigações. O esquema do INSS, que você citou aqui, né, começou no governo Bolsonaro e não foi investigado. O caso Banco Master, o Master foi autorizado a operar no governo Bolsonaro pelo Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro. As denúncias chegaram na mesa do Campos Neto e ele guardou na gaveta. O Lula entrou no governo, botou uma CGU independente, uma PF independente, se abriu o inquérito do INSS, se liquidou o Banco Master. E aí, às vezes, do jeito que você fala, parece que isso é criação do governo Lula, né? O que não é uma mentira, é uma narrativa falsa. Agora, o filho do Lula está envolvido com alguma coisa, a investigação vai mostrar. Se tiver, que pague. Essa é a grande diferença. A grande diferença é justamente essa. Doa a quem doer. E quem disse isso não sou só eu que estou dizendo aqui. O próprio Lula, pai dele, presidente da República, falou, se meu filho estiver envolvido, vai responder. Aí a gente lembra do Bolsonaro falando lá naquela reunião que foi vazada lá de governo, dizendo, eu não vou deixar fuder meu filho, vou tirar quem tiver que tirar. Essa é a diferença, meu irmão. Aqui se investiga. Só que qual é a percepção de uma parte da sociedade? Como está tendo investigação agora, tem notícia agora, então a corrupção está acontecendo. Você está entendendo? Então o que seria a melhor alternativa? Deixar tudo dentro da gaveta, botar um chefe da PF que faça só o que você mandar? Não mandaram investigar tudo, aí você não ia estar falando desse assunto. Sim. Olha que coisa. Então, eu acho que assim, a gente não pode transformar um mérito do governo, que foi fazer investigação, doa quem doer, mesmo que seja cortar na carne, mesmo que cheguem pessoas que são próximas do governo, do grupo político do governo,